Olá, boa tarde, meus amigos. Para você que está aí do outro lado da telinha, me acompanhando mais uma vez na leitura dessas mensagens que eu procuro passar para vocês a cada dia. Que Deus continue abençoando a sua vida, de sua família, que essas mensagens que eu tenho passado aqui todos os dias, que faça diferença na sua vida, que te ajude de alguma maneira, que aumente mais e mais a sua fé, aumente os seus conhecimentos na palavra de Deus. Amém? Hoje o tema que eu trago para vocês é Deus não se atrasa. Amém? Mas antes da gente fazer essa leitura, vamos falar com Deus, pedir a orientação do Espírito Santo para que possamos entender o que vai ser lido. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na tua presença, para te pedir, Pai, primeiramente, perdão nossos pecados, que essa humilde oração possa chegar até seu trono de graça. Por favor, Pai, que teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, para que possamos entender essa palavra que vai ser lida, entender, compreender e, se possível, Pai, colocar em prática na nossa vida. Por favor, esteja com cada ouvinte, Pai, que eles possam, Pai, sentir a tua presença e possa fazer mudanças nas suas vidas, Pai. Que a cada dia, cada tema que venho trazer aqui, que venha fazer a diferença na vida de cada um. É o que te pedimos e te agradecemos no doce nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, e assim seja. Então, vamos lá para a nossa leitura de hoje. Há 2000 anos, Jesus predisse que voltaria. É muito tempo. Por 2000 anos, seus discípulos têm esperado o seu retorno. Da nossa perspectiva, pode parecer que há um atraso na volta de Cristo, mas Deus tem uma perspectiva diferente. Seus propósitos não conhecem pressa e nem demora. Neste capítulo, examinaremos o calendário divino de eventos e descobriremos o incrível cumprimento profético. Deus enxerga o quadro completo, enquanto nossa visão é limitada. A Bíblia não nos diz a hora ou o dia exato da segunda vinda de Cristo, mas indica eventos que ocorrerão ao longo da história. Por meio deles, sabemos que estamos nos momentos finais da história. Há uma notável profecia no livro de Daniel, que revela um calendário de eventos que cobre 2.300 anos. Essa profecia descreve acontecimentos relacionados com a vinda de Jesus à Terra pela primeira vez, mas também com sua segunda vinda. Daniel, oração e profecia. Daniel era um estudante dedicado da Bíblia. Enquanto estava cativo em Babilônia, estudou os escritos do profeta Jeremias, que havia predito 70 anos de cativeiro dos judeus naquele império pagão. Daniel entendeu a profecia de Jeremias. Ele sabia que o período de 70 anos estava chegando ao fim. Também tinha confiança de que Deus era o mantenedor do pacto e que tinha um calendário divino. Mesmo assim, estava preocupado, pois não vira o cumprimento da profecia. Então Daniel começou a orar. Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com coração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Daniel, capítulo 9, versículo de 3 a 4.
o cumprimento da profecia de Jeremias. Aos 70 anos de cativeiro de Israel, estavam chegando ao fim. Daniel orou a Deus, o mantenedor do pacto. Os seres humanos não têm ideia do que há no futuro, também não têm poder para alterá-lo. Não há nada que possamos fazer para mudar o grande panorama dos eventos divinos que se manifesta por séculos e milênios. O grande Deus do céu é suficientemente sábio e poderoso para fazê-lo. Na oração de Daniel, o profeta apresenta uma crônica dos pecados de Israel e passa a descrever as razões para o sofrimento e o cativeiro do povo, como está escrito na lei de Moisés. Todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos a tua verdade. Daniel, capítulo 9, versículo 13. Às vezes, Deus nos ensina na tristeza o que não aprendemos nos dias de alegria. A história de Israel é um exemplo disso. Quando a nação foi obediente a Deus, ela desfrutou suas ricas bênçãos. Quando o desobedeceu, perdeu o favor divino e passou por cativeiro, servidão, tristeza e desapontamento. Que exemplos para nós! As maiores alegrias e bênção da vida nos vêm quando servimos ao nosso Criador. Amém? Eu acho que deu para vocês entenderem aqui, né? Que quando obedecemos a Deus, as bênçãos, elas vêm sobre nossas vidas. Nós temos algo maravilhoso acontecendo quando temos essa obediência a Deus. Agora, quando nós desobedecemos, é como se as coisas tudo desse errado, desandasse nas nossas vidas. Então, como foi lido aqui, acredito que vocês tenham prestado atenção, nós temos que fazer como Daniel, orar, jejuar e buscar obedecer a Deus, que as bênçãos automaticamente vão vir nas nossas vidas, né? Porque Deus sempre faz a parte dele. Nós é que precisamos não deixar de fazer a nossa, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Vamos continuar a leitura. O futuro revelado. Daniel continuou buscando a Deus em oração para que o Senhor respondesse a seu sincero desejo de que o povo de Deus retornasse a Jerusalém. O profeta queria saber quando seria permitido que seu povo voltasse para a terra de origem, para ali adorar a Deus. Enquanto Daniel orava, o anjo Gabriel chegou em resposta à oração. O profeta diz: falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Isso está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 21 e 22. Olha que privilégio que Daniel teve, hein? Ele vê o anjo, né? Olha que maravilha. Gabriel deixou Daniel maravilhado ao lhe revelar uma resposta muito mais ampla do que ele poderia ter imaginado. O anjo Gabriel conduziu Daniel através da linha do tempo, revelando não a restauração de Jerusalém, mas apresentando a verdade sobre a vinda do Messias e dando as datas exatas do começo
do seu ministério e de sua morte cruel. Depois o levou até séculos futuros, uma crônica minuciosa do futuro que somente Deus poderia conhecer. Olha só que privilégio, hein? Coisa maravilhosa. Após a oração de Daniel, no capítulo 9, o anjo Gabriel retorna à explicação da profecia apresentada no capítulo 8, que havia ficado sem conclusão. Ano literal, nesse caso, 70 semanas representam 490 literais, 70 semanas ou 490 dias, ou seja, anos. Aplicam-se à nação judaica e à vinda do Messias. Elas foram determinadas para o povo de Daniel, os judeus. O que significa a palavra determinadas? O livro de Daniel no Antigo Testamento foi escrito em aramaico e hebraico, e uma interessante palavra hebraica, shatak, foi traduzida como determinadas. Uma tradução literal dessa palavra significa apartar ou separar. Gabriel disse a Daniel que 490 seriam amparados ou separados de 2.300 anos. Esses 490 anos, a primeira parte dos 2.300 anos aplicavam-se aos judeus. Gabriel continuou sua explicação dizendo a Daniel o que aconteceria durante o período de 490 anos. Essa é uma emocionante profecia que nos mostra com precisão que Deus faz as coisas com pontualidade. Gabriel continuou a explicar a profecia para Daniel, mostrando a ele quando começaria esse período. No verso 25, o anjo diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Tempos difíceis, né? O que quer dizer aqui? Gabriel conhecia as preocupações do profeta com o seu povo no cativeiro e começou com um evento que era realmente importante para Daniel: a ordem de restaurar e reconstruir Jerusalém. Em outras palavras, ele disse a Daniel que quando este escutasse o decreto dos persas para restaurar ou restabelecer o culto em Jerusalém, o cronômetro seria adicionado. A explicação do anjo foi clara e o período de tempo específico, quando fosse promulgado o decreto para reconstruir os muros de Jerusalém e autorizada a saída dos judeus do cativeiro para voltar à sua terra. Dessa data até o Messias, o príncipe, que é Jesus Cristo, seria 7 semanas e 72 semanas, ou 69 semanas proféticas. Quanto duram 69 semanas proféticas? Uma pergunta. Novamente vemos que um dia profético equivale a um ano literal. Portanto, multiplicando-se 69 semanas pelos 7 dias de cada semana, temos 483 dias
ou 483 anos, desde o decreto para restaurar e construir Jerusalém até o Messias Jesus Cristo, decorreria exatamente 483 anos. Quando foi proclamado esse decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém? A resposta está em Esdras 7. Ali vemos que 3 decretos encontraram em vigor. O terceiro decreto foi promulgado por Artaxerxes. Ele teve grande significado, porque permitiu que os judeus não somente retornassem à sua terra, mas também estabelecessem o culto com sacerdócio no santuário, dando a eles a oportunidade de outra vez se estabelecerem como comunidade religiosa. Olha, muito interessante essa leitura, que vocês prestem bem atenção para vocês poderem entender. É bem interessante. O rei Artaxerxes disse: por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Esdras 7, versículo 13. Esse detalhado decreto continua por vários versos, até que encontramos a resposta de Esdras no verso 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. De acordo com Esdras, o decreto de restaurar e reconstruir Jerusalém foi promulgado por Artaxerxes no outono de 457 a. Desse decreto, em 457 a.C., até o Messias, 69 semanas ou 483 anos passariam. Imagine que estejamos caminhando sobre uma linha do tempo. Se começássemos com o decreto em 457 a.C. e descemos um passo por ano, seguindo em frente durante 457 anos, chegaríamos finalmente ao ano zero. Mas, naturalmente, nunca houve um ano zero na história. A linha do tempo da história vai de 1 antes de Cristo diretamente a 1 depois de Cristo. De modo que, ao darmos aqueles 457 passos e passamos pelo ano 1 antes de Cristo, não passamos pelo que seria o ano zero. Em vez disso, vamos diretamente ao ano 1, depois de Cristo. Mas ainda temos 26 anos sobrando, o que nos leva a 27 depois de Cristo. Se continuarmos por 483 anos na linha do tempo, começando em 457 a.C., chegaremos exatamente ao ano 27 depois de Cristo. A Bíblia diz que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido ao príncipe haveria um período de 69 semanas profética ou 483 anos. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Em outras palavras, de acordo com a Bíblia, o Messias apareceria em 27 depois de Cristo. A palavra Messias significa ungido.
E você sabe o que aconteceu exatamente no ano 27 depois de Cristo? Precisamente nesse ano, Jesus Cristo, o Messias, foi batizado centenas de anos antes. Daniel havia predito a data exata do batismo de Cristo. Em Lucas 3, versículo 1. Lemos: no 15º ano do reinado de Tibério César, a história registra que o 15º ano de reinado de Tibério César foi 27 depois de Cristo. Sigamos em frente para descobrir o que aconteceu naquele ano. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em que em ti comprazo. Lucas capítulo 3, versículo do 21 ao 22. Jesus trabalhou com José na carpintaria de Nazaré até os 30 anos de idade, quando foi batizado. Só então ele começou a cumprir o seu papel como Messias, o que continuou por 3 anos e meio. A profecia bíblica de Daniel 9 havia predito isso centenas de anos antes. No calendário de Deus, os eventos acontecem de maneira que foram preditos. Amém? Para não ficar muito extenso, amanhã teremos a continuação, aonde vai relatar a crucificação profetizada. Amém? Então, por hoje, vamos parar por aqui para continuarmos amanhã. Que Deus abençoe você e sua família, que você consiga entender e procurar a ler a Bíblia, os capítulos que eu passei, né? E ore sempre, ore antes da leitura, para que o Espírito Santo abra a tua mente e dá o entendimento, porque só assim vamos entender. Geralmente, as profecias de Daniel e Apocalipse, se não for com muita oração, é muito difícil de ser entendida. Mas se nós orarmos e buscar a presença do Deus Espírito Santo, ele abrirá nossa mente e vamos entender. Amém? Para finalizar, vamos fazer outra oração para terminar. Fechamos os olhos. Pai Santo que habita nos céus, obrigado, Senhor, por essa leitura. Que o Deus Espírito Santo venha abrir a cada um aqui, Pai, que está ouvindo, que venha abrir a mente para que ele possa entender, Pai, essa leitura e compreender o que o Senhor quer passar para nós. Porque muitas vezes nós achamos mesmo que está demorando demais a vinda do seu Filho Jesus Cristo para nos buscar. É difícil para a gente entender, mas o que o Senhor está dando é um tempo para que as pessoas que ainda não te conhecem possam te conhecer e que as pessoas venham aceitar o sacrifício de Jesus. Então é uma demora necessária para que almas seja salva e não seja perdida, porque todos precisam conhecer essa mensagem, conhecer a verdade, conhecer o seu plano de salvação. Que seu Espírito Santo, Pai, esteja sobre cada um que está tendo contato, Pai, com essa mensagem. Abra a mente deles, abençoa, Pai, os seus familiares, as suas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.